Entramos então neste programa Arte da Vida, uma bênção particular para todos vocês, o que hoje vamos falar. Como devemos educar os filhos. Tem dicas? Vamos ver, daqui a pouco voltamos. Uma bênção poderosa para todos vocês. Entramos novamente nesse programa Arte da Vida, onde eu quero abraçar cada um mesmo, para poder agradecer por como vocês estão perto deste programa e por todas as maravilhas que acontecem na vossa família e também todas as bênçãos que você manda para nós com pedidos de orações, com testemunhos, com ideias. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Este programa Arte da Vida quer entrar mesmo na vida de cada um de vocês, do jovem, das famílias, né? Tocar várias temáticas para ajudar vocês, sobretudo, a descobrir e a procurar sempre mais para aprofundar cada aspecto da nossa vida, seja religiosa como da vida social, na vida familiar. Hoje entraremos mais no assunto sobre a educação dos filhos. É um tema muito forte, muito atual. Quantos casais eu escuto dizendo não sabemos mais o que fazer com os nossos filhos? Como podemos educá-los? Como podemos encontrar um jeito para fazer pessoas vivas, novas? Vamos lá. Agora este é o programa sobre o namoro. Vamos escutar alguns testemunhos e vida. Diante de várias mudanças ocorridas na sociedade, os pais reagem diante dessas mudanças protegendo excessivamente seus filhos em vez de cultivar suas aptidões. Assim, pelo pouco tempo com os filhos, a educação oferecida muitas vezes é repleta de proteção. O mais importante na educação é que os pais saibam conquistar os filhos e tenham prazer de estar com eles. A autoestima se constrói em torno de 3 aspectos: amor próprio, autoimagem positiva e autoconfiança. Agora, uma criança só vai desenvolver amor próprio, uma criança só terá autoimagem positiva e autoconfiança mediante essa relação que ele tem com seu pai e com sua mãe. Um filho só desenvolverá amor próprio se passar pela experiência do amor. Não basta amar um filho, é preciso que ele sinta amado. Portanto, eu sempre falo, papai e mamãe, não faz nada para o seu filho que ele já tem condições de fazer. Senão nós teremos um filho inseguro, ansioso. Por quê? Medroso, porque o pai antecipou a ação do filho. O pai e a mãe, ele exercem um poder fundamental na maturidade de uma criança. Então, um pai quando diz não, um pai quando põe limite na vida do filho, ele tira o filho naquela posição egoísta, narcísica, e ele começa a introduzir a ideia do outro, a ideia da cultura, a ideia da sociedade. E nós precisamos educar essas crianças para a vida. Pai que não coloca limite na vida de um filho, a escola vai ter que pôr limite. Agora, se a escola não conseguir colocar limite, a família não conseguir colocar limite, é a sociedade que vai ter que pôr limite. E aí, o que era problema educacional pode tornar-se problema pedagógico, o que era problema pedagógico pode tornar-se um problema judicial. Olha a importância da presença de pai, de mãe na vida de um filho. É através de atitudes simples que os pais proporcionam o senso de responsabilidade aos filhos, podendo auxiliar a criança a se sobressair na escola e na vida. Teve um dia desse que a minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, por que eu não assisto novela? Minhas amigas assistem. E aí, para ela, era um conflito, porque todo mundo acho que comentava o que acontecia na novela, e em casa a gente não assiste. Aí eu falei para ela, por que a gente não assiste? Porque para nossa família, a novela não é um valor.
ela mostra algumas coisas que não são legais, então é pessoas que estão brigando, pessoas que estão mentindo uma para outra, pessoas tomando vantagem. Então por que a gente vai ficar assistindo coisas que para dentro da nossa casa não vai ser bom? Ela, bom, né? Eu não sei, não veio mais a pergunta, mas você fortalece seu filho. Às vezes a criança não tem coragem de dizer alguma coisa e aí é um papel do pai e da mãe mesmo, fortalecer seu filho. Olha, você não precisa ser igual para ser assim. Você tem um valor, né? A nossa família vê dessa forma. E às vezes a criança traz questões que para a gente é tão simples, mas que para ela precisa de ter a certeza. Olha, é a nossa família, é o valor da nossa família, isso é importante para nós. E aí vai se construindo um diálogo. E mesma coisa na questão da correção, na questão dos limites e na questão da consequência. O sentimento de ser mãe é um bem-querer assim que a gente não consegue demonstrar de tão grande que é, né? É um amor assim muito grande. Cada dia que passa a gente quer cuidar muito mesmo, né? A maior experiência é o nascimento. Eu quando olhei para o Marzuki a primeira vez, assim que a enfermeira veio e trouxe ele do meu lado, eu falei, meu Deus, que bebezinho bonitinho, falei, né? Tinha acabado de nascer, tá roxo, todo enrugado, o cabelo todo sujo, achei ele lindo. Outra experiência é a amamentação, é muito emocionante. E quando entra na escola, também, primeiro dia de aula é uma experiência também muito marcante, porque a gente vai para casa com o coração super apertado. E quando ele escreveu o nominho dele pela primeira vez foi também muito emocionante. Uma mensagem assim que eu acho que vale a pena deixar é que a paciência com a criança é uma chave preciosa na educação, porque a criança tem muita energia mesmo. Eles não são uns robozinhos que a gente fala, faz isso, eles fazem. Eles têm as vontades próprias deles, né? Eles têm as pernas menores do que a da gente, a mão menor, então deixa cair, tem que ter paciência, não brigar. Ensinar não, você tem que segurar firme. Eu acho que a paciência com criança, a tolerância, não ser nunca agressivo com criança. E conversar sempre, né? Então, viu que bonito, né? Eu agradeço toda a contribuição destes nossos amigos que querem ajudar vocês para poder encontrar na vida como educar os filhos e como poder se tornar verdadeiros pais e amigos deles. No segundo bloco entraremos um pouquinho mais nesta temática. Daqui a pouco volto. Entramos no segundo bloco deste programa Arte da Vida sobre a temática a educação dos filhos, né? Vamos escutar mais testemunhos, mas sobretudo pessoas que tratam com os pais, com os filhos, os meninos e as meninas para poder salvar determinados relacionamentos errados que infelizmente aconteceram. Por quê? Porque às vezes tem o problema da possessividade da parte do pai e da mãe, onde, a certo ponto, o menino ou a menina se sente tão oprimido que não se realiza como pessoa, porque não sabe fazer nada sem uma confirmação dos pais. Às vezes entra o autoritarismo das pessoas, dos pais, que é terrível, né? Onde o pai obriga, tipo militar, e o menino se sente ainda mais destruído porque nada faz com simplicidade e liberdade. Mas vamos escutar mesmo. Estas são somente algumas dicas para o segundo bloco para escutar testemunhos e caminhos que devemos seguir. Vamos escutar. A sociedade de antes a relação era vertical. O pai influenciava no filho, a pátria nos cidadãos e a religião nos fiéis. Com o relativismo, com a globalização, com o acesso de diversidade de informações, houve um esvaziamento simbólico. E o que aconteceu? A relação tornou-se horizontal, as relações mudaram, então hoje a relação é muito horizontal. E o que acontece? O jovem hoje sente falta dessa referência, desses limites. Se o filho tem 5 anos, o pai tem que tratá-lo como alguém que tem 5 anos.
Então o pai tem que gerenciar essa idade. O pai tem que ver a dimensão física, afetiva e moral. Porque um filho tem que ser maduro na idade que ele está. Agora, o que nós encontramos hoje? A sociedade ela está perigosa. Então nós encontramos jovens com 17, 18 anos que os pais não permitem esses filhos crescerem, mantêm eternamente dentro da gaiola. Portanto, os pais precisam dar asas para o filho voar, razões para voltar e motivos para ficar. Então ele tem que ser coerente. Também não pode soltar uma criança se não tiver a estrutura. Então o pai precisa entender, soltar esse filho, autorizar esse filho a exercer a liberdade de modo responsável, de acordo com a tua idade. Mas o que acontece? Muitas vezes o pai trabalha, ele quer adotar a lei da compensação, deixa à vontade. E a mãe muitas vezes fala, não pode. Não pode existir o pai duro e a mãe que deixa o filho à vontade ou vice-versa. Não pode. Então, para colocar limite na vida de um filho, os pais precisam falar a mesma linguagem para que não haja uma dicotomia entre sim e não. Então, quais são os pilares do limite? Você precisa ser coerente, tem que ser constante e tem que trabalhar as consequências. Mas para isso as regras precisam ser claras, ou seja, filho, isso pode, isso não pode. Evidentemente, chegou lá na adolescência, aí é outro diálogo, é outro papo, é outra conscientização. Mas o pai nunca pode perder a referência de pai e de mãe. É fundamental. E o que desestrutura uma criança é a ausência de um lugar de afeto, de cuidado e de referência, ausência de amor e de limite. Bom, eu tive um relacionamento bem difícil com meus pais, né, por conta de serem bem conservadores e pensarem, segurarem bastante a gente referente à educação nossa, né, então o nosso relacionamento sempre foi bem complicado, nunca teve diálogo. Eles eram muito agressivos. Então, quando a gente não fazia o que era educação para eles, então a gente sempre apanhava bastante. Eu tinha muita raiva, eu não tinha desejo de estar perto deles. Inclusive, assim, depois de grande, eu sempre pensei muito, desde pequena, de ir embora de casa. E depois de grande, quando eu tive a oportunidade, realmente eu fui. Meu pai, ele sempre foi muito neutro, mas ele também, às vezes, sempre entrava muito na da minha mãe, aí ele acabava batendo na gente, era bem complicado. Eu era uma criança muito superativa, eu dava muito trabalho, né, que eu gostava muito de chamar a atenção. Então eu tinha muita vergonha de falar que a gente tinha apanhado, principalmente quando a gente foi ficando mais jovem, né, mais adolescente. Hoje melhorou bastante, né, depois que eu conheci a Deus, conheci a comunidade. Eu sinto assim que tem muitas coisas ainda a serem cedidas, muitas coisas a serem quebradas, mas eu sinto que melhorou bastante o diálogo, principalmente eu e minha mãe, assim, não ocorre mais as agressões, né? A gente está mais próxima, de vez em quando sempre sai um pouco uma briga, uma discussão, mas a gente sempre acaba se falando depois. Se eu não tivesse conhecido a Deus, eu sinto que eu não estaria aqui hoje mesmo, assim, eu seria uma pessoa totalmente desviada do que hoje me vem dentro da comunidade. Hoje eu sinto que a gente tá, apesar das diferenças, a gente tenta estar próximo um dos outros, assim, né? Porque eu vim um ano, fiquei na comunidade, eu sinto que depois que eu voltei, não sei se é o medo da perda, né? Eu sinto a gente muito próximo, né? Apesar da diferença que eu tenho com a minha mãe, pelo menos eu e meu pai, a gente é muito próximo um do outro, a gente é amigo mesmo, melhorou bastante. Na educação dos filhos, é muito importante que os pais saibam corrigir os filhos de forma adequada e conquistá-lo não com dinheiro, mas com amor, vida honrada e ser presente na vida dos filhos. E, acima de tudo, levá-los para Deus. Existe realmente essa dificuldade muito grande de deixar os filhos saírem, né? Mas nós temos a responsabilidade e um dever muito sério, primeiro com Deus, de educar os nossos filhos e mostrar a realidade para eles. Como? Dialogando bastante, conversando bastante e mostrando exatamente como é que é o mundo. Isso não tem quem segure. Não adianta os pais dizerem, mas eu faço isso, eu levo. Tá bom, você pode até levar, mas você não vai ficar com ele. E lá vai ter outras pessoas que você não conhece, vai ter outros amigos que você não conhece, alguns que você conhece, mas você não tem esse controle. Então, basicamente é isso. Você sofre demais, mas você precisa ter muito trabalho em educar, em ensinar o que é o correto.
graças a Deus, nossos filhos sempre ouviram muito a gente, entendeu? Então, assim, a gente tem essa abertura. Quando a gente tem tranquilidade no coração, eles vão, então eles já sentem isso também. Então, eu falei, vamos rezar, vamos ver o que Nossa Senhora pede, entendeu? Então, assim, a minha filha, tanto é que assim, quando ela vai marcar alguma coisa, mãe, eu queria fazer tal coisa, o que Nossa Senhora está te falando? Então, eu falei assim, vamos rezar junto, para ver o que Nossa Senhora fala. Se não tiver, e assim, e muitas vezes ela não tem a tranquilidade. Então, ela também sente que não é para ir, então ela fala para as amigas, olha, eu não vou, eu não estou me sentindo legal, eu não vou. Então tem que ser muito claro. Hoje você não pode ter vergonha de falar com seu filho. Com seus filhos, você tem que ter essa clareza com eles. E explicar realmente tudo o que acontece. E saber, e deixar eles sabendo que quando eles saem de casa, eles têm um lugar para voltar. Um lugar de amor, um lugar de carinho. Que se eles precisarem de alguma coisa, eles sabem onde correr. Que se isso não acontecer, eles vão buscar lá fora. E se acontecer alguma coisa, eles não têm o carinho em casa, eles vão buscar lá fora. Então, se você ensinar com respeito e mostrar respeito para com eles, eles vão também ter respeito com vocês. A gente sabe que não é fácil isso hoje em dia, mas nós temos essa responsabilidade, porque Deus nos confiou nossos filhos. E nós vamos ter que dar uma resposta para Deus, lá na frente, o que nós fizemos em relação à educação dos nossos filhos. Obrigado, então, para estas dicas assim importantes, né? Quantos jovens eu encontro dialogando que vivem de medo? Porque desde quando eram meninos, crianças, adolescentes, o pai punia ele no modo violento e não tinha o mínimo de relacionamento verdadeiro com o pai e com a mãe, né? Dramas que depois ficam feridas que duram a vida inteirinha se não se encontra alguém que possa ajudá-los para se libertar destes problemas gravíssimos. Porque a mesma coisa que eles receberam dos pais, irão fazer como pais para os filhos deles, infelizmente. Tá? No terceiro bloco entraremos um pouquinho neste assunto. Como podemos fazer para ter um relacionamento bom entre pais e filhos? Daqui a pouco voltaremos. Entramos então no terceiro bloco do programa Arte da Vida. Este programa, como já falamos, estamos vendo sobre a educação dos filhos. Tão importante, realmente, a meu parecer, pelo tipo 30 anos a mais de sacerdócio, pelos diálogos com os pais e com os filhos, viver um relacionamento profundo. Viver um relacionamento não de possesso nem de autoridade, como eu falava antes, autoritarismo na verdade, mas a um certo ponto, no período adolescencial, é fundamental o diálogo. Se colocar, diria, quase ao mesmo nível, para poder, esse menino, adolescente que está saindo à vida, poder encontrar no pai e na mãe um amigo, com o qual poder dar toda a vida tão complicada deste período, mas tão frutuosa e tão bonita, porque é a base para poder formar um adulto no futuro. Como nós fazemos como comunidade? O que nós fazemos neste tipo de diálogos que temos nas favelas, por exemplo, com as crianças ou adolescentes do Moinho, das favelas, várias favelas que temos em várias cidades do Brasil, né? Que tipo de formação damos e tentamos de dar? O fato de se sentir amado, de se sentir família, de se sentir cuidado como pessoas, porque eles contam como pessoas, não dependem do pai e da mãe. Vamos então agora ver como nós tentamos de realizar, por quantos erros, mas também com tantos frutos na comunidade Aliança e Misericórdia. Vamos lá. A responsabilidade da educação dos filhos é da família, do pai, da mãe. A criança, ela recebe da família os valores, tudo que se diz em relação ao respeito, ao convívio, as regras em casa, o que pode, o não pode, a questão dos limites, tudo isso vem da família. E uma coisa também que é muito importante, a questão do exemplo.
né? A criança, mais do que ouvir o pai e a mãe falar, a criança vai aprender através do exemplo. Quando a criança sai desse primeiro núcleo e vai para o convívio, que a gente fala que é o convívio social, as relações são outras. E aquilo que a criança vai aprender, com certeza é a nível coletivo. Então tá ali, lógico, vai aprender também regras, a convivência, mas é diferente. Aquilo que a família, que a mãe e o pai exerce como função na educação, a escola vem e complementa. Um não anula o outro, os dois têm que caminhar juntos. Mesmo o pai e a mãe que trabalham muito, trabalha o dia inteiro, o tempo que ele está em casa, olhar para o filho, dedicar ao filho, ouvi-lo. A gente sabe que existem as particularidades familiares, as necessidades, mas é importante esse pai e mãe ter presença na vida da criança. Cada criança a gente busca olhar na individualidade. E a gente observa que tem algo diferente, que tem uma necessidade maior. Nós convidamos essa família para uma conversa, expomos e também ouvimos o que essa família traz e a partir daí a gente faz um encaminhamento para buscar uma ajuda especializada e que em parceria a gente vai caminhar junto, porque tem coisas que durante o período nós vamos dar conta, sim, fazer todo o acompanhamento e tem coisas que é a família, não somos nós. Né? Então, meus pais não eram agressivos, né? Eles são bem carinhosos. E a gente, nossa, eu lembro que minha mãe dava sempre conselhos pra gente, brincava, ensinava as lições de casa, quando eu estava no ensino fundamental, né? E eu lembro também que meu pai sempre brincava muito com a gente. A minha mãe não usava de agressão para me educar, eles conversavam bastante. Como meu pai vivia trabalhando longe, eu meio que me afastei dele. Com a minha mãe continuou a mesma coisa, que a gente sempre foi um relacionamento amigável. Minha mãe, para mim, é a minha melhor amiga. Ela me apoia muito no que eu faço. Só que o meu pai já é diferente. Eu me lembro que quando eu era pequena, meu pai sempre brincava muito com a gente. Minha mãe gostava muito de ensinar a gente nas lições de casa, fazer os trabalhos. Também lembro que eu adorava quando eu dormia no sofá e meu pai me pegava para botar na cama. A educação que meus pais me deram foi importante porque resultou a pessoa que eu sou hoje, né? Que eu sempre me espelhei muito na minha mãe. Minha mãe é muito responsável, educada. Sempre ensinou bons costumes, né, pra gente. Minha relação com o meu filho, ela é muito terna. A gente tem uma relação assim bastante carinhosa um com o outro e ele com meu marido também. Eu acho que o maior desafio é transmitir valores e conduzi-los num caminho onde eles vão respeitar o próximo, principalmente. Eu acho que passar isso é um grande desafio hoje em dia. Porque o mundo oferece muita coisa ruim. Eu acho que as coisas ruins são muito mais fáceis assim de se ter contato do que com as coisas boas. A minha maior inspiração na vida é Deus. E principalmente na educação do Marzuki, meu filho. Porque eu acredito que Deus é assim, é amor em primeiro lugar, é justiça, é respeito e depois na maternidade mesmo, né? Porque a maternidade é uma inspiração. Porque as mães falam, né? Só sabe o que é ser mãe quando se é mãe. E hoje eu, sendo mãe, eu consigo entender isso. Obrigado, então, para todos aqueles que participaram. Esperamos ter sido uma ajuda para todos vocês, né? Pai, mãe, atento. Cuida mesmo, seja relacionamento, amizade com eles. Que o jovem, o teu filho, possa sentir-te amigo. Então, aquele gesto de autoridade, de punição também, às vezes, que você dá, não é visto como um autoritarismo, mas é visto como realmente um passo fundamental para melhorar em determinadas carências que aparecem, que acontecem. Agradeço mesmo também quem dos nossos missionários e missionárias contaram sobre o tipo de relacionamento que nós temos com os adolescentes, jovens, meninos de vários lugares de favelas e peço também, eu abro as mãos para vocês para poder ajudar. No Moinho estamos gastando muito dinheiro para poder tentar de ajudar as crianças que vivem lá naquela favela feita somente de casas de madeiras que pegou um incêndio violentíssimo, né? Vocês podem nos ajudar. Você está vendo agora a conta corrente. Saiba que neste programa a ajuda será sobretudo pelo Moinho e pelas as creches que nós temos em vários lugares. Termino abençoando vocês e agradecendo das escutas. Vamos juntos para formar uma sociedade nova. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus vos abençoe.